Nós já estamos de volta e agora é hora do nosso cafezinho especial, né? Das nossas manhãs aqui no Manhã da Piedade. Você aí de casa, como eu, também gosta de um bom café? Tem que ser bom café, né, gente? Então, caso você ainda não conheça, convido a conhecer o café Riachuelo, viu? Esse café, ele é puro, os grãos são especiais porque são selecionados, gente, lá do sul de Minas e também do Cerrado Mineiro. E é um café 100% arábica. Então, este café, ele é torrado e moído artesanalmente. Então, você aí, você minha amiga, você meu amigo, vai às compras, leve o café Riachuelo. E você vai levar para casa o verdadeiro gostinho da roça. E aí, gente, este café ele tem tradição no nome, não é produto novo, viu? Já está no mercado desde 1962, há quase 57 anos, fazendo o café dos mineiros. Aí você vai me perguntar, Síria, e onde eu vou encontrar esse café torrado, moído artesanalmente? Você vai encontrar no final da Avenida Paraná, ali na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, antiga Praça 1º de Maio, fica no centro da capital mineira, próximo ao Mercado Central. Quer saber mais sobre o café Riachuelo? Basta você ligar, tem uma equipe pronta para lhe atender agora mesmo. O código de área é o 31, o telefone é o 3212-7993. 3212-7993, o telefone aparece aí para você. Café Riachuelo é o ponto alto em café. Bom, já falamos de café, que faz bem para a saúde, agora o nosso bate-papo com o Dr. Mauro Lúcio Giacomo, né? Nós continuamos este assunto sobre emagrecimento saudável. Falávamos no último bloco, no finalzinho do último bloco, sobre medicamentos, né, doutor? Sim. E aqueles inibidores de apetite que as pessoas compram muito, às vezes até pela internet, usam, se automedicam, né? Usam sem nenhuma orientação médica. Isso também traz riscos para a saúde? Sim. Os inibidores de apetite, eles têm uma legislação hoje que eles são aprovados para uso com prescrição médica, receita controlada, né? Então, tem pacientes que realmente necessitam do uso e muitas vezes contínuo. Porém, houve uma situação em que eles não estavam sendo de uso autorizado no país e aí começou, digamos assim, ou aumentou digamos assim, um comércio ilegal. Sim. Através da internet. Isso nós devemos dizer que é extremamente arriscado para o paciente pelos motivos que nós falamos no bloco anterior. Sim, os mesmos motivos. Sim, os pacientes eles não sabem se podem, eles podem usar doses erradas, eles podem ter algumas vezes efeitos colaterais que nem percebem de início que vão ter uma catástrofe. Um infarto, um AVC, né, um acidente vascular cerebral e quando verem já é muito tarde. Sim. Então, em todo caso, é uma orientação médica, uma avaliação, sim, e uma indicação médica. E um acompanhamento, né? Sim. Agora, doutor, por que algumas pessoas têm mais dificuldades para emagrecer, mesmo com acompanhamento médico, né? Com toda uma equipe multidisciplinar, como você disse? Por que essas pessoas têm mais dificuldades que outras? Olha, Síria, em geral, esses pacientes, eles estão presos em um ciclo vicioso que vai ser determinado por uma queda importante do seu metabolismo, tá? Isso, em geral, está ligado a fatores familiares ou à idade, né? E, em geral, porque eles não se submeteram a algum tipo de tratamento que vai calcular o número de calorias que ela precisa ingerir. O que emagrece uma pessoa é sempre comer menos calorias do que ela gasta de energia. Isso num determinado período de tempo, dia, mês, semana. Porém, o que essas pessoas têm que entender é que cada um tem um metabolismo diferente. Então, a quantidade de calorias que cada um vai precisar é diferente. Do outro, Então, muitas vezes, essa análise individual vai envolver um aumento, ou seja, o médico vai ter que levar o paciente a ter um aumento do seu metabolismo e aí ele vai adaptar o número de calorias da dieta para aquela pessoa e entrar no contexto pessoal para ter um resultado. Muitas vezes, esse resultado, às vezes, é lento. Demora. E demanda muito tempo, o que não é, em geral, o que as pessoas querem de resultado. Querem logo, de imediato. Imediatismo, né? Então, o planejamento, como eu disse, tem que ser individualizado. É importante que o médico mostre para o paciente o quadro dele, qual é e qual vai ser a expectativa de resultado, porque muitas vezes vai levar meses, às vezes um ano, para ter algum resultado que para o paciente pareça ser significativo. Sim. Agora, e as cirurgias, doutor? Em quais casos elas são indicadas? Sim. As cirurgias, elas, não só cirurgias, mas hoje nós temos tratamentos também não cirúrgicos que envolvem algum tipo de intervenção. Nesse processo que o paciente ele tem que diminuir o número de calorias bastante para ficar abaixo do seu metabolismo,
algumas vezes vem um fator que, digamos assim, sabota esse processo, que é a fome. O nosso organismo, ou seja, de cada indivíduo, ele tem mecanismos de tentar regular, ou seja, surgir uma maneira de aumentar a ingesta, porque ele entende que a pessoa pode não estar ingerindo o suficiente, ele pode adoecer mesmo. Então, o nosso cérebro pensa dessa maneira. Pode ocorrer isso, então. Sim. Então, nós temos que ter alguma maneira de tentar controlar esse efeito rebote, que seria de tentar ingerir mais calorias, ou seja, a fome. E algumas vezes, nesse processo, as intervenções médicas podem ser necessárias. As cirurgias ou algum método endoscópico. Desta maneira, existem critérios para indicar cada um. Nem todo mundo pode fazer essa cirurgia. Sim. Então, a cirurgia bariátrica, aquela que envolve seccionar, ou seja, cortar um pedaço do estômago ou do intestino, né, para adquirir uma nova sensação de saciedade, menos fome, ela está indicada para pessoas que têm o que a gente chama de índice de massa corporal muito elevado. Sim. Ou seja, acima de 40 de índice de massa corporal. É uma relação entre peso e altura. Já os métodos por endoscopia, que são menos invasivos e menos arriscados, eles podem ser utilizados para obesidade de grau leve. Então, em geral, para índices de massa corporal, por exemplo, para balão intragástrico, que é uma prótese que fica dentro do estômago por endoscopia, pode ser para sobrepeso, ou seja, índices de pacientes com IMC, índice de massa corporal de 27, e a gastroplastia endoscópica, que é uma cirurgia de redução do estômago por endoscopia, que também é mais simples que a cirurgia convencional, para índice de massa corporal de 30. Então, existem essas diferenciações que você tem que ir ao médico para medir qual é o seu. Bom, e com esses métodos, tanto com o balão quanto com a cirurgia, há possibilidade de a pessoa voltar a ganhar peso ou não? Sim. Todos os métodos de intervenção para reduzir, eles levam à redução do peso, ou seja, eles vão reduzir o apetite, vão levar à redução do peso. Isso é gradativo também, doutor? Sim. Em geral, por exemplo, a cirurgia, ela vai levar o paciente a um aumento do metabolismo, porque foram feitas ali costuras, etc. e tal. Então, para aquela cicatrização, o paciente vai gastar mais energia durante anos. Durante ali 2, 3 anos, 4 anos. E além disso, a cirurgia faz a pessoa ingerir menos alimento e provoca menos absorção também dos alimentos. Então vai ter um processo de lua de mel do corpo da pessoa com o tratamento, ou seja, ela vai emagrecer de maneira mais rápida. Com os métodos endoscópicos não é tão intenso, porque ela só reduz a ingesta, mas não gasta mais energia. Sim, sim. Por isso eles são indicados para níveis menores de peso. Porém, todos eles, se a pessoa não passar por um processo de entender o que é o seu metabolismo basal, qual o número de calorias é o suficiente para ela manter o peso, passar desse período em que o método faz um efeito, mesmo a cirurgia, que é considerado o mais eficaz para emagrecimento de pessoas, às vezes, que precisam perder 50, 80 quilos, as pessoas podem voltar a ganhar peso. Então, é necessário que, mesmo quem se submeta a uma intervenção, entenda que a obesidade ela não tem cura. Ela necessita de controle durante o resto da vida. Ou seja, depois de uma cirurgia, então, continua ali os cuidados com a alimentação, com o psicológico, atividade física também, eu acredito? Sim. Ou seja, nós temos que ter, mesmo atingido um peso ideal, um controle entre o metabolismo da pessoa e o número de calorias que ela ingere. Isso tem que estar equilibrado. Se no futuro a pessoa desequilibra isso por qualquer motivo, ela vai voltar a ganhar peso. Agora, para aquelas pessoas que estão na terceira idade, às vezes tem um caso mais sério de obesidade, essas pessoas também podem passar por um método desse, colocar um balão, uma cirurgia? Sim. No caso, cirurgia bariátrica, em geral, ela é limitada em torno de 70 a 75 anos. O balão intragástrico, não. Ele pode ser utilizado em pessoas com idade até mais avançada, caso haja alguma indicação especial. Veja bem, tem que ser analisado caso a caso. É um processo bem simples, por endoscopia, mas às vezes a pessoa precisa, por exemplo, se submeter a uma cirurgia cardíaca ou uma cirurgia, por exemplo, de uma fratura ortopédica, e no peso que ela está, ela não pode. Então, muitas vezes, o balão passa a ser uma situação que vai levar o paciente a uma condição de saúde melhor para fazer uma intervenção necessária. E, às vezes, em 2, 3 meses, você consegue levar o paciente a um peso para ele realizar um tratamento definitivo de uma condição que, às vezes, levar ele até à morte, uma cirurgia cardíaca, por exemplo, né? Então, o limite para
terapêuticas endoscópicas é maior. Então, a gente pode falar que até 80 anos o paciente tem que ser analisado pessoalmente, mas ele pode fazer o tratamento endoscópico da obesidade, sim. Agora, há casos que a pessoa colocou o balão e depois teve que fazer cirurgia também? Sim. Algumas vezes pode ser isso também. Nós utilizamos balões em pacientes que às vezes não podem fazer cirurgia bariátrica. Então, pesam às vezes 300 quilos. Existem casos assim, muito, digamos assim, severos. Aí a gente coloca um balão, faz a pessoa emagrecer e depois ela pode fazer a cirurgia bariátrica num peso menos arriscado para operar, né? Então, isso aí realmente pode ser feito. O balão pode ser utilizado como tratamento por um tempo. Um tratamento paralelo, depois vem aí a cirurgia, então. Sim. Depende, como você disse no início, da avaliação de caso individual dos mesmo. pacientes, né? Doutor, muito obrigada por ter vindo nesta manhã conversar conosco. É um assunto que interessa a maioria das pessoas, muita gente fazendo, ainda mais com essa coisa da internet, né? Dietas e tudo mais, as pessoas querem seguir, às vezes não tem consciência ali que o principal é a saúde, né? Sim, e o principal é procurar o profissional adequado e passar por uma análise individual. É um assunto inesgotável, né? Mas tem as redes sociais assim, médicas, as sociedades médicas podem procurar, né? O telespectador pode buscar por mais informações. Muito obrigada mais uma vez e um bom dia. Bom dia. Bom, e você aí de casa, agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos a falar de um tema que tem a ver com a beleza e também com a sua saúde, cílios postiços e alongamento de cílios. É daqui a pouquinho, não saia daí.